Chegou a loja dos produtos oficiais do PT. Aqui você encontra canecas, camisetas, pôsteres e muito mais. Contribua para a defesa da democracia adquirindo produtos exclusivos e oficiais do PT. Ajude o PT a se tornar cada dia mais autossustentável. Visite o nosso site em www.loja.pt.org.br. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Marcos, seu microfone está desligado. Que coisa, gente. Eu estava falando já há um tempo e ninguém estava me ouvindo. Eu vou repetir tudo para vocês. Boa noite, companheiros e companheiras. Este é mais um programa Liga Preta, um programa da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT e do NAP, da Igualdade Racial, da Fundação Perseu Abramo. Hoje a gente vai bater um papo sobre quem é negro, quem é negra no PT. Essa pergunta é para responder quais são as pessoas, de maneira efetiva, que poderão, nas eleições já de 2024, acessar ao financiamento público de campanha para candidaturas negras. Nós sabemos que tivemos no passado recente muitas distorções essas que são alvo agora de uma PEC que está no Congresso Nacional, dando muito o que falar. Então, hoje, nós queremos conversar com vocês sobre como estabelecermos quais pessoas efetivamente merecem ou têm o direito, melhor dizendo, de acessar o fundo partidário. Para isso, nós convidamos um monte de gente, mas quem vai debater conosco vai ser o Acácio Almeida, professor da área da África Contemporânea do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e presidente da Associação Brasileira de Estudos Africanos. Acácio, seja bem-vindo, faça a sua saudação inicial para a gente. Boa noite a todos, boa noite a todas. Marcos, agradeço o convite para participar do programa Liga Preta, na sua companhia, enquanto secretário nacional de combate ao racismo do nosso Partido dos Trabalhadores, na companhia também da professora Corato, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, os colegas e as colegas da TV PT, as secretárias e os secretários, e também as outras companheiras e companheiros que nos acompanham. Um grande prazer. Prazer é nosso, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, já agradecendo também por ter aceitado o convite, estando de férias, da Carmen Corato, que é ativista e militante antirracista e antissexista, compositora e sambista, presidenta
do Instituto Ubuntu e professora, doutora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Corato, muito obrigado por você ter aberto essa sessão de estar conosco aqui hoje, num assunto de suma importância para nós todos, negros e negras do Brasil, não só do PT. Então, faça a sua saudação inicial para a gente, Corato. Boa noite a todas, todos e todes. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui. Acho que é um tema muito importante para a gente debater. Fico honrada de dividir esse debate com o professor Acácio. Agradeço especialmente ao secretário nacional por esse espaço, a Roseli, e cumprimento a todo mundo que está aqui ouvindo a gente e convoco para a gente debater esse tema que é muito, muito, muito importante, para que a gente consiga avançar, né, nas políticas de igualdade racial. Ok, querida, muito obrigado. E também informando a vocês que nos acompanham nesse momento e que nos acompanharão, com certeza, nas nossas redes sociais aí durante a semana, informar que, juntamente aqui conosco, nesse momento está a nossa companheira, que é assessora da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, a Roseli, que cuida da parafernália toda aí, a dona do Bambambam. Também estão junto conosco aqui o Tiago Soares, que é secretário estadual de Combate ao Racismo de São Paulo, do PT de São Paulo, Luiz Carlos Santos e sua engenharia, linda engenharia, nunca vi um fone de ouvido tão bonito como esse do Luiz Carlos, que é nosso secretário estadual de Combate ao Racismo do Espírito Santo, Janaína Fernandes, a Bela, que é secretária nacional de combate ao racismo adjunta de Pernambuco, está aí junto conosco. Também a Graciele, nossa vereadora, a professora Graciele, que é secretária estadual do Mato Grosso. Luiz Borges, o inoxidável Luiz Borges, secretário estadual do Amazonas, né? Nosso querido companheiro, foi nosso secretário adjunto até bem pouco tempo. Arthur Padilha, que está com, não sei por que, o vídeo desligado, liga-se aí, Padilha, vamos se ver. Que, aliás, tem uma pessoa aqui que eu vou até pedir ela para no Rio, perto de mim, Padilha, se fosse no Kauai, a pessoa ia falar assim, vão se abraçando aí nas barras de rolagem, jogam bastões. Então, Padilha, não precisa jogar bastão nem abraçar na barra de rolagem, mas ligue aí o seu vídeo. Também o companheiro Anderson, que é da agência PT, que está junto conosco, o Lino Pérez, que é secretário adjunto lá do PT, perdão, secretário estadual de combate ao racismo de Santa Catarina, e a Maria de Socorro Pimentel, que é nossa secretária da Paraíba. São as pessoas que estão aqui conosco hoje. Muito obrigado a vocês por terem vindo. E eu queria já passar a conversar tanto com a Corato quanto com o Acácio. Dizendo o seguinte, eu estou fazendo aqui agora praticamente uma leitura do que está escrito numa reportagem do Globo, que foi no início desse ano, dizendo que em 2022, Corato e Acácio, pretos e pardos representaram 50,21% das candidaturas, mas receberam apenas 37% dos recursos. Dos 30 partidos que o Globo analisou, apenas 8 distribuíram os recursos dos fundos partidários especial de forma proporcional e correta por grupo. No caso das candidaturas femininas também, Corato, 40% dos partidos não chegaram a bater nem mesmo a cota mínima de 30% do recurso de campanha para financiar mulheres. Além disso, 21 das 30 siglas não garantiram proporcionalidade nos repassos de recorte de gênero. Um dia, nós vamos voltar aqui, Corato e Acácio, para debater basicamente essa questão do recorte de gênero, porque ele também afeta as mulheres negras. Hoje, a gente quer debater sobre as candidaturas negras no geral, aquele percentual, né, que as candidaturas negras têm direito. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que acho que os nossos companheiros aqui, alguns companheiros e companheiras não sabem. Quando foi feito o levantamento das candidaturas em 2022, aqui no PT, no Partido dos Trabalhadores, deu-se por conta que 49% das candidaturas eram de pessoas negras. No meu entendimento, é uma grande distorção, porque por mais que nós tenhamos na nossa base partidária a maioria de pessoas negras, nós não temos esse número de pessoas que têm a possibilidade de se colocar enquanto candidatos.
E essa distorção também, no meu entendimento, ela ocorreu em função daquelas pessoas não negras que se intitulam negras através do quesito pardo, através da autodeterminação, melhor, enquanto pardo. E se assim elas determinam, e se assim elas estão inscritas no TSE, o TSE entende que esse percentual de recursos tem que ir para essas candidaturas. O que nós fizemos aqui no PT, Acácio e Corato? Nós fizemos um levantamento, Tiago está aí presente, vários secretários, o Luiz Carlos, Arthur Padilha, só vou falar dos secretários que tiveram com a tela aberta, quem tiver com a tela fechada, não vou falar. Então, assim, nós fizemos um levantamento aqui, e desse levantamento nós retiramos um trecho que a Comissão da Igualdade Racial estabelecia, a Comissão de Igualdade Racial do TSE, dizendo que esses recursos é para pessoas fenotipicamente negras. Aquelas que têm traço, nariz, lábio, cabelo, cor da pele, que efetivamente as colocassem enquanto pessoas negras. Fizemos isso, enviamos uma carta para todos os candidatos, pedindo que eles voltassem a assinar, assinaram, e fizemos um levantamento. O TSE não aceitou, e eu acho, inclusive, que não tinha que aceitar, porque não tinha regras estabelecidas. Então, vejam bem, nós temos um problema que a gente tem que lidar de frente com eles. E talvez esse debate aqui, a ideia é que, se for necessário criar uma banca de heteroidentificação no Partido dos Trabalhadores, nós o faremos, para exatamente evitar essa distorção e, antes do TSE decretar quem é candidato negro ou negra por conta da autodeterminação, o PT comunicar ao TSE o levantamento que se fez através das bancas de heteroidentificação. Então, esse é o imbróglio no qual nós estamos colocados, e eu queria ouvir de vocês, nos próximos 5 minutos, começando com o Corato, de que forma que, diferentemente das universidades, nós podemos transpor essa tecnologia social da banca de heteroidentificação para um partido político que tem, né, uma série de questões que são intrínsecas e que são diferentes do que ocorre nas universidades. Corato, desculpa, eu sei que é uma pergunta um tanto quanto complicada, mas é para a gente iniciar aqui o nosso debate. Passo a você inicialmente e logo depois mais 5 minutos para o companheiro Acácio. Muito bem, senhor secretário. Eu fico muito contente, né, com esse debate, porque esses debates significam que a gente vem avançando no sentido das cotas, né? Porque as reservas de vagas, ela é fruto dos movimentos sociais, sobretudo do movimento negro em sua diversidade. E aí, por que eu falo movimento negro em sua diversidade? Porque a gente, assim como o Ocidente coloca a gente tudo, né, enquanto pessoas negras, no mesmo pacote, nós somos muito diversos. Então, tem o movimento negro unificado, tem as mães, né, que se mobilizam contra o Estado que tem assassinado seus filhos e tal. Então, eu entendo que a gente passa a discutir as comissões de heteroidentificação porque a gente vem avançando nas cotas. E aí, se a gente leva no sentido literal da palavra, né, das cotas, das reservas de vagas, o surgimento tem a ver com surgimento para reservar para uma minoria, né? E aí, no Brasil, a gente não é minoria. E aí, alguns estudiosos, inclusive juristas, vão debater, são minorias políticas. Então, eu já começo dizendo que eu discordo, né, desse termo, desse uso de minorias políticas. Eu acho que a gente não é minoria em momento algum, nós, enquanto população negra. Valorizo o avanço das cotas. No entanto, tem uma questão que a gente precisa associar ao debater a heteroidentificação, que é o legado da modernidade versus o legado da colonialidade, né? Então, o que a modernidade fez? Com esse projeto ocidental, né? Tentou estabelecer um padrão de vida, né? E esse padrão ele vem da Europa. Então, qual que é esse ser humano, o ser que é entendido como humano? O homem branco, cis, heteronormativo de ascendência europeia, a mulher cis, heteronormativa de ascendência europeia, nessa hierarquia, né? Homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras. Então, quando a gente vai olhar essa fragmentação que o Ocidente produziu, tem a ver com a manutenção do poder, dessa figura que estabeleceu-se como o ser humano que deve acessar certos espaços e seres humanos que não devem acessar certos espaços.
E aí, quando a gente está fazendo dando esses passos, né, ainda que pequenos, para garantir reservas de vagas para as pessoas negras, tem a ver com uma reparação histórica, né, dessa modernidade que elegeu seres humanos e pessoas que foram tratadas como coisas, ao ponto de ser escravizadas, né? Então, a gente está falando, olha, existe aí algo que precisa ser reparado, né? Então, a gente está dizendo, olha, existiu aí um encontro entre civilizações, aí eu estou falando Europa encontrando os povos tradicionais aqui do continente americano e dos povos africanos, se autodeclarou superior, escravizou milhões de pessoas e buscou normatizar uma sociedade que que mantivesse esses privilégios, né? Ainda que acabou o estatuto colonial, a gente não superou o projeto colonial. E aí, esse projeto colonial continua sendo esse padrão europeu de operar a sociedade. Então, quando a gente está, o movimento negro em sua diversidade pauta as cotas, a reserva de vagas está dizendo, olha, essa lógica do projeto colonial não está funcionando para nós. Nós precisamos pensar formas de reparação para quem construiu toda a riqueza desse país. E ao se reservar essas vagas, como que o modo da modernidade operar, buscando manter seus privilégios, tem feito? Num primeiro momento, tentou ir para um discurso biologizante, né? Então, somos todos negros, somos todos brancos, somos todos indígenas, porque no Brasil ninguém é negro puro, ninguém é branco puro, ninguém é indígena puro. E aí o movimento negro disse, não, olha só, para você ser negro no Brasil, ser indígena no Brasil, tem aí uma construção social fenotípica, né? Então, a gente, primeiro, o marcador é a cor da pele, a gente vai olhar para o nariz, para os lábios, para os cabelos. E aí conseguiu-se avançar, e aí tem algo que eu gosto muito de defender, secretário, é muito no sentido de que a autodeclaração é altamente importante, porque tem a ver com a produção da consciência e identidades raciais, né? Então, assim, é importante que nós, todas, todos e todes, possamos nos autodeclarar enquanto pessoas negras, indígenas e tudo mais. No entanto, só a autodeclaração não é suficiente para a gente conseguir superar a lógica da modernidade, que ela é. Qual que é a lógica da modernidade burguesa? Você produzir uma verdade que interessa a quem é entendido como gente. E aí, quem é entendido como gente, como ser humano, eles vão dizer tudo aquilo que lhes interessa, inclusive se autodeclarar negros, não sendo socialmente lidos como os negros. Então, nesse momento que surge a importância das comissões de heteroidentificação, porque as comissões de heteroidentificação não têm a ver com uma lógica de fiscalização que vai para um lugar ostensivo, tem a ver com o quê? Existe uma construção social, legado da modernidade, sob a hegemonia burguesa, que diz quem é negro e quem não é negro. Por exemplo, a polícia não tem dúvida de quem é negro. No entanto, quando você vai trabalhar, quando você vai acessar políticas destinadas especificamente para as pessoas negras e indígenas, aí pessoas que não são lidas socialmente como negras, elas se autodeclaram negras num momento muito pontual, né? Então, essas pessoas, elas não estão envolvidas, por exemplo, nos movimentos negros, tentando ampliar as reservas. Elas só se autodeclaram negras quando elas vão manter esse legado da modernidade, que é se dar bem, manter seus privilégios. E aí, a importância da comissão de heteroidentificação, que é no sentido de quê? De pessoas racializadas, e aí eu estou falando de pessoas racializadas negras, porque os brancos também são racializados, pessoas racializadas, com o debate da identidade e consciências raciais, para fazer essa identificação no sentido da manutenção da reparação histórica à população negra. Então, não é no campo da fiscalização para inviabilização de direitos. Na verdade, tem a ver com o quê? Esse povo, a comissão de heteroidentificação é para que os sujeitos a qual a política é destinada, né, os quais a política é destinada, portanto, se tem uma quantidade de recursos destinada às candidatas, os candidatos e as pessoas não binárias candidatas negras, esse recurso precisa ser destinado para esse público. E aí a importância de construir essas comissões de heteroidentificação. E aí, para construir essas comissões, é importante que a própria comissão passe por um processo de formação, porque percebamos, o fato de ter uma mulher negra com cabelo alisado não inviabiliza dela acessar aquele recurso destinado a ela ser candidata. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tende a reproduzir aquilo que o Ocidente faz, que é dizer o que o outro é. Então, como que uma mulher negra de cabelo alisado vai acessar esse recurso? Ela é negra.
né? E aí eu fecho Certo. a minha fala com essa polêmica muito no sentido de como que a gente, rompendo com a lógica do Ocidente de dizer o que o outro é, constitui uma comissão de heteroidentificação para que os sujeitos, as sujeitas e as pessoas não binárias acessem aquela política. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Excelente. Muito obrigado. É uma aula, né, que a gente está tendo aqui. Ó, o povo aplaudindo aí na nossa tela. Obrigado, Corato. Obrigado por isso. Nós vamos voltar a falar daqui a pouco. Você vai ter aí outras tantas perguntas. E eu quero agradecer aí a galera do que está no YouTube. Eu vou falando os nomes aqui, né, antes de passar para você, a Cássio, a Sandra Mariano, de São Paulo, a Ofélia Hilário, de Minas Gerais, a Marina Andrade, a galera do Ecoando Verdades, a Nayara Medeiros, a Áustria Alves, o Aurélio dos Santos, e depois eu vou falando o nome de tantas outras pessoas que estão aqui, que a Janaína está passando aqui, para que a gente possa falar o nome dessa galera que está nos acompanhando agora no YouTube. Acácio, você ouviu, né, a minha provocação inicial para Corato, e a partir dela eu queria que você também fizesse aí o uso da sua fala, meu querido. Tá ótimo, secretário. Eu queria começar de onde você parou, e incluindo aí algumas questões já trazidas também pela professora Corato, né? Você terminou dizendo assim, diferentemente das universidades. Aí eu vou pedir licença para dizer que, diferentemente das universidades, mas não tanto. E aí eu queria juntar as nossas experiências da Universidade Federal do ABC para tentar, então, compor da melhor maneira uma possível resposta para o seu questionamento, né? Eu assumi a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas da UFABC em fevereiro de 2018. Em maio de 2018, logo em seguida, então, nós organizamos o primeiro curso da Universidade Federal do ABC para capacitação da comunidade interna e externa para atuação nas bancas de heteroidentificação. Até então, a UFABC não tinha bancas de heteroidentificação. 2018 é um ano importante, porque muitas foram as universidades que passaram a ter bancas de heteroidentificação a partir de 2018, mesmo lembrando que deveriam ter feito isso em 2012. E o fato de não terem feito em 2012 acabou gerando problemas muito próximos ou muito similares ao que você apontou ao trazer os dados do TSE. Tá, desde então, de 2018 para cá, no caso da Federal do ABC, nós temos feito formações todos os anos. Por que todos os anos? Porque as bancas precisam se renovar todos os anos, porque novas questões são trazidas também a cada ano. Então, a criação das comissões, chamadas também de comissões verificadoras de autodeclaração racial, e a normatização do funcionamento dessas bancas visa garantir que pretos, pardos e também indígenas, né, conforme disposto na lei, sejam os verdadeiros beneficiários da política. Então, está aí a primeira importância, o primeiro dado de importância dessas comissões. Logo, nós estamos falando de medidas que asseguram direitos, e você mesmo aponta essa questão ao apresentar a pergunta, né? Então, não significa, e eu faço coro com a professora Corato, não significa que a autodeclaração de pertencimento racial seja inválida. Não, ela é válida e ela é extremamente importante. Ela é um instrumento legal e legítimo para a identificação identitária e para os movimentos sociais, especialmente para o movimento social negro, ela é de fundamental importância. Então, a adoção da heteroidentificação é importante não para invalidar a autodeclaração, ou porque não se saiba quem é negro no Brasil, como bem disse a professora Corato. É claro que todos nós sabemos quem é negro. A heteroidentificação ela vai nos ajudar a prevenir eventuais fraudes, como nós vimos, e podemos citar aqui vários exemplos do último ano, e ela deve, por isso, fazer parte da política afirmativa. Então, no caso do Brasil, não dá para pensar política afirmativa sem as bancas de heteroidentificação, inclusive para que a política não seja desqualificada. Vamos nos lembrar
que, pensando nas universidades e agora pensando também nas eleições, muita gente diz, está vendo, não dá para saber quem é negro, não dá para saber quem é negro, então, logo, a política não é válida. Nós queremos mostrar que a política é válida e para que ela seja válida, para que ela não seja desqualificada, nós precisamos assegurar. E para assegurar é necessário, sim, ter bancas de heteroidentificação. E é bom que se diga que, como qualquer outra política, é importante saber a quem se destina e garantir que atenda as pessoas certas, como disse a professora Corato, e isso em conformidade com a lei que orienta. Logo, a questão aqui, a meu ver, tem relação com as fraudes. É necessário adotar um mecanismo que impeça toda e qualquer tentativa de fraudar as cotas raciais. Por isso que eu também acho que guarda muita semelhança ou muita proximidade com o vivido nas universidades, quando nós trazemos todo o debate ocorrido no TSE. Né? É isso que as bancas fazem, elas têm respaldo, e é bom que se diga, porque às vezes as pessoas, para desqualificar as bancas, elas chamam de tribunais raciais. E aí é importante nos lembrarmos que, no caso das universidades, e que vale também, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal, em face do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, 186, foi dito, foi naquele momento que se disse que existe validade em ações complementares à autodeclaração. E essa ação complementar à autodeclaração é a heteroidentificação. Existe constitucionalidade e é preciso que se faça isso. Porque é o que nós temos vivido, secretário, nos últimos tempos, né? As experiências acumuladas nessas bancas de heteroidentificação, nas universidades, no poder e algumas repartições públicas, em concursos, podem sim ser transpostas para essa discussão que nós estamos tendo aqui. Porque nós não estamos falando de pessoas desavisadas, não estamos falando de pessoas que concorreram porque a companheira, na hora fala neguinha, pretinha, minha pretinha, meu pretinho, na hora dos chamegos. Não, nós estamos falando da existência de grupos especializados em fraudar, porque se colar, colou. E porque não existe nenhuma pena estabelecida para aquele que tenta fraudar. Eu acho que é importante que se diga que aquele argumento que as pessoas traziam, o meu avô negro, a minha avó negra, e por isso eu tenho direito, hoje já se transformou em outra coisa. E é necessário, secretário, que fiquemos muito atentas, porque as pessoas tentam mostrar que quando a banca não valida a autodeclaração, a pessoa tem recorrido às dermatologistas e a médicos dermatologistas. Então, eles vão lá e trazem um laudo. E aí o laudo diz, não, mas ele tem sim uma pigmentação. E aí a gente fica nesse campo que é de levar para um outro universo, que é para o universo médico, essas questões. Então, nós precisamos ficar muito atentos quando eu digo dessa profissionalização. E aqui eu paro para dizer o seguinte, é preciso que a sociedade brasileira entenda os objetivos das cotas raciais. Se não entender os objetivos das cotas, fica muito difícil entender o que significa e qual a importância da heteroidentificação. Eu acho que a maior guardiã das cotas é a própria sociedade, e é ela que precisa entender. E aí essas experiências acumuladas, e eu termino aqui essa primeira parte, com as bancas das universidades, podem servir para pensar uma resposta para a pergunta que nos trouxe até aqui. A pergunta é, quem é negro no PT? E aí eu tenho uma resposta quando me for facultado novamente um tempinho. Obrigado. Muito obrigado. Vai ser dado, sim, esse tempo, querido. Muito obrigado. Pessoal, esse é o Liga Preta, o programa da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT, junto com o NAP da Igualdade Racial. Hoje nós estamos discutindo o tema quem é negro ou negra no PT, sobre bancas de heteroidentificação e sobre os recursos financeiros que são direcionados às candidaturas negras. Eu quero avisar aos meus colegas que estão aqui comigo, vários secretários estaduais, aqui entraram também, estão conosco o Daniel Kibuco, que é secretário estadual do Distrito Federal, a nossa companheira Wanda, que aí sim é nossa secretária de Santa Catarina, secretária estadual de Santa Catarina. Deixa eu ver se tem mais Gilvando Quadros, que não abriu ainda. Vou falar, mas não abriu ainda, mas vou falar. O Gilvando Quadros, que é nosso secretário do Piauí, e o Renato Santos, que é nosso secretário do Rio Grande do Norte, tá bom?
Então, vocês estão vendo, a Cássio e Corato, que todas as regiões do Brasil estão aqui, né? O nosso povo está querendo efetivamente saber o que a gente vai fazer. E, para isso, quero dizer aos nossos secretários que eles podem se inscrever aqui no chat rapidamente aqui, para a Roseli fazer o levantamento para mim. Enquanto isso, eu vou agradecendo aqui, ou não sei se pode levantar a mão, né? Também isso, acho que pode levantar a mão. Melhor levantar a mãozinha aí, nós estamos no Zoom. Então, enquanto isso, eu quero agradecer aqui ao Aurélio, pessoal que está acompanhando a gente, viu? Ao Aurélio, ao Sírios, a Fabiana, a Áustria, que eu já até falei, a Fabiana Lucena, a Guta André, a Karen, de Porto Alegre, vamos lá, a Nayara, já de Tocantins, está ligada aí junto com a gente, seja bem-vinda. Também a Maria Luciene, a Isabela, deixa eu ver aqui mais quem, é difícil que eu estou passando aqui. O Ciro está aqui, o Ciro está batendo aqui, falando toda hora aqui. A Neide Jane, que é a nossa secretária de combate ao racismo do Rio de Janeiro, a Karen Santos, daqui a pouco eu falo mais gente aqui que estão aqui conosco. O Elias Cândido, nosso secretário estadual adjunto de São Paulo também, né? O Rosano, salve Rosano Freire, Rosano Carvalho, que é nosso coordenador do setorial de saúde do PT de Pernambuco. Eu paro por aqui um pouquinho e volto com um monte de mão levantada, informando. Pronto, encerrou as inscrições. Tem 5 pessoas aqui com as mãozinhas levantadas. Em sendo 5 pessoas, tem mais uma inscrição que pode ser aberta para uma companheira, correto? Mais uma inscrição que pode ser aberta para uma companheira, caso queira falar. Não estou entendendo, o Tiago ficou quietinho, o Tiago não levantou a mão pela primeira vez, o Tiago São Paulo, que coisa boa. Quer dizer, não é boa não, Tiago, perdão. Mas, enfim, então estão inscritos aqui com a gente o Arthur Padilha, o Daniel, o Luiz Carlos, a Wanda e a Maria do Socorro. Aqui no PT, na Secretaria Nacional, a gente sempre mescla um homem com uma mulher, como nesse momento, quem terminou de falar aqui foi o companheiro Acácio. Nós vamos abrir, então, para a primeira pergunta. Eu queria combinar com vocês que essa pergunta não extrapolasse 2 minutos, chegando no máximo a 3, porque senão nosso programa é de apenas 1 hora e a gente já está mais na metade desse tempo. Wanda, é contigo, minha irmã. Pode abrir seu microfone, fazer a sua pergunta, enfim, sua fala. Boa noite, companheiros e companheiras. Saudações, companheiro Matheus e todos. Seu som está muito baixo, Vandinha, muito baixo. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu chamar outra pessoa e depois você verifica o seu áudio com o pessoal. Oi, vamos lá. Melhorou ou não? Melhorou, pode falar. Então, eu vou falar aqui porque estou fora de casa, então fica mais difícil. Eu vou tentar aqui, eu vou fechar a câmera, tá, Matheus? Não, está ótimo, pode falar. Então, eu gostaria de dizer que realmente, Matheus, é muito difícil o que nós estamos vivendo com relação à heteroidentificação. A gente sabe o que a gente tem visto, a gente sabe o que a gente tem presenciado, como tem sido difícil para nós observar o que acontece, sem ter uma intervenção, e eu quero saudar por esse debate. Agora, o grande desafio é o como. Como que nós vamos... eu gostaria de ouvir do Acácio, da Corata, qual o melhor caminho para a gente construir essa metodologia para a gente respeitar a nossa luta, porque a nossa luta não é tão somente um processo eleitoral. A nossa luta, para além do processo eleitoral, é um processo de construção política no Brasil. E o que tem acontecido é uma ação só visando o processo eleitoral. É isso. Obrigado, Matheus. Tá bom, meu querido, muito obrigado, viu? Estava aqui reclamando que eu estou trabalhando demais, mas é porque eu estou meio cansado já. Mas não tem nada a ver. Deixa eu te falar. Ô, Wanda, muito obrigado. Wanda, essa sua pergunta é uma pergunta, assim, que todos nós fazemos, né? Mas, obrigado. Padilha, é você, depois do Padilha, a Socorro Pimentel. Boa noite a todos e todas. É um prazer
ouvir os dois palestrantes. A Corato eu não a conhecia, mas estou conhecendo agora. O Acácio Almeida, cabelos brancos, hein, Acácio? Quando você veio ao Mato Grosso do Sul, aqui da UANA, né? Você com aquelas tranças na Go, né? Seminário Nacional de História da África, sei que você está lembrado, na década de 90. Mas vamos lá. Só tem 2 minutos, hein? Mas vamos lá. É o seguinte, lá atrás, nas reuniões dos secretários estaduais de combate ao fascismo, sempre eu fui um dos que defendia a questão das bancas de heteroidentificação. Inclusive, essa questão está bastante adiantada aqui no Mato Grosso do Sul. A gente já teve várias reuniões, né? E foi um reboliço danado dentro do partido, né? Até porque nas últimas eleições tinham pessoas que se autodeclararam pardas, né? Que é a grande dificuldade nossa, né? Nas bancas de heteroidentificação, a gente faz parte das bancas das universidades aqui do Estado, da Secretaria de Administração do Estado, do SEBRASP, da Fundação Caio Chagas. Então, essa é a nossa grande dificuldade, a questão dos pardos. Mas o processo aqui está bastante adiantado. Inclusive, no mês passado, nós tivemos mais uma capacitação, né, dentro da Universidade Federal. A Universidade Federal hoje, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, é uma das que é referência dentro do estado na questão das bancas. O processo é feito por pessoas externas do movimento negro, né, de técnicos da universidade que são capacitados, né, de professores. Então, o processo que está bastante adiantado. Inclusive, nós temos um seminário agora no dia 12, onde a gente vai estar discutindo a questão das candidaturas negras e também a questão, quase fechando a questão das bancas de heteroidentificação, né? Então, a minha pergunta vai para o Acácio e para a Corato. Então, há essa grande necessidade dessas bancas dentro do partido. É isso, né? E uma outra coisa que eu me lembrei agora, a questão quando se fala na questão indígena, né? Por exemplo, Mato Grosso do Sul é a segunda população indígena do país, né? Então, os índios indígenas estão rapidinho, eles estão hoje se declarando como pardos, né? Muitos tentando a graduação, tentando os concursos públicos, né? E também vindo pessoas de outros estados, né? Por exemplo, do Amazonas. No Amazonas, acho que não tem cotas para indígenas, né? Nos concursos públicos. E aí eles saem para outros estados se autodeclarando como pardos. Então, nós... Muito obrigado, Padilha. Tá bom. Você ficou tempo demais elogiando os cabelos do Acácio, seu tempo foi embora. Não, tá bom. Mas sempre é bom rever um companheiro de longa data, né? Tá bom, meu amigo. Só falta as agendas, né? Só falta as agendas, né? Isso. É porque o nosso tempo é muito curto aqui, viu, gente? Nosso programa é só de 1 hora, então já estou chamando rapidamente a Socorro Pimentel para fazer a sua fala. Boa noite, companheirada. Eu quero saudar a Corato, ao Acácio, a você, meu secretário, Marcos, e demais companheiros e companheiras presentes. Eu sou a secretária estadual do combate ao racismo da Paraíba. Eu sou uma das pessoas que estou nessa luta aqui na Paraíba, na Universidade Federal, discutindo as cotas desde o início para as graduações na UFPB e agora discutindo no PPGE de Educação. E um dos grandes debates, né, aqui na Paraíba, eu acho que deve ser levado para vocês, é que essa temática é instigante, desafiadora, de como implementar por dentro do nosso partido. Partido que, historicamente, ele é racista, e nós percebemos que, nessa última eleição, essa política de cotas foi muito faz de conta. A branquitude, realmente, ela foi contemplada e as pessoas pretas, de fato, foram colocadas, mais uma vez, excludentes do processo. Aí eu pergunto a cada expositor aqui presente, e é um questionamento para cada um de nós, a responsabilidade
em nossos estados. Como fazer a formação política da formação das bancas de heteroidentificação. Aqui na UEPB, a Universidade do Estado da Paraíba, a sede, tem cursos. Então, é preciso que o PD faça cursos para nós compormos as bancas de heteroidentificação nos partidos e nos estados. Eu já tenho esse curso aqui na Paraíba, pela UEPB, porque eu trabalho essa política já há muito tempo. Então, essa proposta de como fazer, o companheiro Marcos, Corato e o Acácio. Meu muito obrigado e um abraço a cada um e cada uma. Obrigado a você, minha irmã. Pessoal, esse é o Liga Preta, né? Um programa da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, junto com o NAP de Igualdade Social. Vai ao ar quarta-feira sim, quarta-feira não. A Roseli promete que a partir de agora não vai faltar programa de jeito nenhum, que vai fazer com que eu esteja aqui pontualmente às quartas-feiras, 19 horas. Olha o olhar dela de reprovação. Mas, enfim, companheiros e companheiras, eu queria também falar aqui, agradecer, né, a presença aqui da Áustria, que ela colocou aqui, que ela é de Fortaleza, do Conjunto Palmeiras. Obrigado, Áustria. A Renata Oliveira, que é de Dourados, Mato Grosso do Sul. A Margarete Rosa, e também aqui, a Margarete é de São Luís, do Maranhão. O Elias, né, Nascimento, também aqui, mas quem? Eu quero pedir desculpa, Sírios, né? Você informou aqui para mim que eu vou até tentar ler aqui, que Sírios é uma estrela da constelação do Grande Cão Maior. Sou mulher, Sírios Afra, estrela da África. Seja muito bem-vinda, companheira. Eu acabei falando o Sírios e é a Sírios, uma mulher que não só apenas como ela está colocando aqui para mim, viu? Como ela colocando aqui. Ela é a mulher estrela da África. Sírios, seja muito bem-vinda ao nosso programa, tá bom, minha companheira? Está perguntando se tem como compartilhar esse canal. Tem sim. Esse programa, Sírios, vai ficar aqui no ar. A gente depois vamos jogando aí para todo mundo. Tá? E peço, inclusive, aos nossos companheiros que estão assistindo, nossos secretários estaduais, que compartilhem o programa após o seu término. Daniel, é você, depois o Luiz Carlos, e como vocês são os últimos, 1 minuto, brincadeira. A sua fala, Daniel. Obrigado, Marcos. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estamos, por favor. Beleza. Então, quero saudar aí o Marcos, né, o secretário, pela iniciativa, a Roseli aí, incansável, trabalhando bastante, e também os nossos convidados aí, a Corato e o Acácio, né, que fizeram uma bela exposição. Eu tenho uma visão, assim, como muitos falaram, né, a questão da identificação, né, das pessoas que são postulantes das políticas afirmativas, ela é uma questão, é uma necessidade mesmo de assegurar a política, e tem muito paralelo realmente a gente implementar isso com o que já existe de política, né, nas universidades e nos concursos públicos. Mas a gente tem uma especificidade que eu acho que é importante a gente tratar, que é quando a gente fala do partido político. E quando nas bancas das universidades e dos concursos a gente consegue reunir um grupo de pessoas, vamos dizer assim, externa àquela comunidade... Fale um pouquinho mais alto, Daniel, por favor, querido. Desculpe te interromper. Isso, mais próximo. Então, retomando, quando nas bancas dos concursos públicos da universidade, a gente consegue reunir um coletivo de pessoas externas ali ao processo, dentro do partido as nossas relações estão muito imbricadas, né? Pelas nossas próprias forças políticas, pela conjuntura interna com relação de forças externas do partido. Então, esse é um desafio muito grande que nós vamos enfrentar na Constituição. Por outro lado, eu acho que isso é uma baita oportunidade exatamente de estabelecer uma formação, e aquilo que o Acácio falou, né? Uma formação para que a comunidade, a sociedade, especialmente a militância do PT, e também toda a sociedade compreenda de fato do que se trata as ações afirmativas, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem de dar concretude internamente na política, né? Naquilo que a gente fala da defesa da igualdade racial, da superação do racismo. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa ambiguidade das relações que a gente tem, que é um pouco diferente dos processos, né, nas universidades e nos conflitos. Bom, obrigado.
Eu que te agradeço, companheiro. Passando rapidamente para o nosso companheiro aí, né, militante de longa data, nosso querido secretário estadual de combate ao racismo do Espírito Santo, Luiz Carlos, que é a última fala desse momento. A gente vai retomar, então, para os nossos dois convidados, a nossa convidada e o nosso convidado. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Márcio. Boa noite, os nossos convidados, a Cássio e o Corato, que eu também passo a conhecer hoje. Eu cumprimento também a Roseli e não posso deixar de cumprimentar a Janaína por esse belo sorriso que ela está sempre colocando aí na tela. E dizer a todos vocês, cumprimentar a Socorro, que a gente teve muito tempo lá na coisa. Mas o que eu quero dizer com relação a isso é que eu penso, e aí queria ver se vocês concordam com isso, que nós precisaríamos divulgar um pouco mais para toda a sociedade exatamente o que são as cotas. Porque as cotas, elas são medidas de reparação. Nós, negros e negras, tivemos muita dificuldade, esperamos muito para poder ter acesso à educação, e por não ter acesso à educação, muitos de nós foi alijado da sociedade. Ou seja, como falou a Corato, por exemplo, a polícia militar, por exemplo, ela sabe quem é negro. Porque é aquele que, quando ela chega para fazer uma abordagem, ela diz, encosta na parede, vagabundo, vagabundo. É assim que eles nos tratam. Na verdade, o que nós precisamos entender é que essas cotas, elas têm que beneficiar essas pessoas que são muito mal colocadas para essas disputas. Nós já entramos derrotados nas disputas. É por isso que existem as cotas. Então, eu penso, Márcio, que a gente deveria fazer uma publicidade maior para a sociedade, para explicar exatamente o que é as cotas. E aí, outra coisa que eu quero falar apenas para você, mas para finalizar, nós temos aqui no Espírito Santo também, nós temos aqui o nosso canal Vila PT, e com certeza essa live que nós estamos fazendo, nós vamos reproduzir lá no nosso canal, que nós já fizemos. Aliás, a Janaína já foi convidada 2 vezes e até hoje ela não aceitou, mas não tem nada não. Uma hora dessa eu pego ela também lá, para ela participar. É isso, um abraço. Muito obrigado, Luiz. Obrigado a todos os secretários e secretárias, a todas as pessoas que são convidadas aqui a estar nessa sala, que participaram junto conosco. Eu quero fazer, antes de passar para os nossos dois debatedores, nossa convidada e nosso convidado aqui, um convite. No próximo dia 3 de agosto, quinta-feira, sem ser essa, né? Na próxima, quinta-feira, sem ser essa, na próxima, em Belo Horizonte, a Cássio Corato, nós vamos lançar a cidade que o povo negro quer. É um projeto da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT para estimular o debate sobre as cidades, diagnosticando cada cidade e fazendo com que esse diagnóstico leve a comunidade negra a pensar o seu lugar nessa cidade. E de que forma que, pensando o seu lugar, ela consegue transformar essa cidade através de proposições. A nossa ideia, com isso, além de debater a cidade, é também estimular candidaturas majoritárias e proporcionais para 2024, para as eleições municipais de 2024. Então, vocês aí, se estiverem por Belo Horizonte, estão convidados, correto? E também acredito que nós vamos transmitir pela TV PT, né, nesse próximo dia, na próxima quinta-feira, dia 3, tá? É um debate, porque essa conversa nossa aqui faz parte desse bolo. E quero dizer para vocês o seguinte, nós vamos voltar a esse tema aqui. Hoje foi a primeira, é o pontapé inicial, nós não estamos fechando nada, né? Algumas perguntas foram feitas aí, e eu quero finalizar também com, na verdade, uma inquietação minha. Veja bem, Cássio e Corato, eu não posso dizer, esse é o meu entendimento, me corrijam vocês se eu estiver errado, acredito até que eu possa estar, mas no partido político eu não posso pensar que aquela pessoa negra do norte, ela tem que ser identificada ou heteroidentificada de um jeito, do mesmo jeito que seja uma pessoa negra do sul, do mesmo jeito que seja uma pessoa negra do nordeste, do mesmo jeito que seja uma pessoa negra do centro-oeste, ou do mesmo jeito que seja uma pessoa negra do sudeste. É um desafio muito grande, porque eu não estou falando efetivamente de uma instituição apenas, eu estou falando de um país inteiro que, quando a gente lança candidatos, são milhares de candidatos que a gente lança. E esses candidatos que vão ter direito, né, ao recurso de candidaturas negras, né, se passarem por uma banca de identificação, como eu crio essas nuances ou essas variáveis
para poder efetivamente não excluir ninguém. Com essa pergunta, eu retorno a vocês ao mesmo período. Nós vamos passar um pouquinho só no horário do nosso programa aqui, mas eu retorno a vocês com os 8 minutos para a gente já ir finalizando também esse nosso debate. Eu achei muito legal até agora, muita gente participando, muita gente cobrando aqui nas redes, né? A Ana Luísa falando que é de Porto Alegre, né? Porto Alegre presente aqui também, junto conosco. O Fernando diz aqui que eu acabei de falar, é muito pouco tempo para debater uma questão que deve pautar toda a agenda diariamente, mas valeu. E nós vamos repetir, tá bom, Fernando? Pode deixar. Grande abraço para vocês aqui que estão nos acompanhando. Aqui eu me despeço de quem está no site, mas eu quero passar agora para o Acácio e depois para a Corato, se invertendo a nossa, se não tiver nenhum problema. Pode ser? Tá bom, Mártios, meu secretário, mas sempre que tem um irmão como Padilha que entra e faz elogios e tal, o tempo deveria ser descontado, né? Não pode ser levado em consideração. Nós somos tão humilhados, sempre tão atacados, então quando tem alguém que elogia... Olha, as perguntas trazidas eu acho que reafirmam a ideia já consolidada de que não é possível garantir a política de cotas no partido sem heteroidentificação. Eu acho que as colegas e os colegas, as companheiras apontaram aí que é necessário curso, mas não pode ser curso como vem acontecendo em alguns lugares, que é aquele curso de 1 hora, ou uma live de 1 hora para um tema tão... Tem que ser de tempo. Na UFABC, por exemplo, os nossos cursos duram são 5 encontros de 4 horas, são 20 horas, porque primeiro tem que explicar o que é política afirmativa, para até chegar no momento das bancas de heteroidentificação. Olha, as pesquisas produzidas no final do ano passado revelaram que hoje existe uma aceitação maior das cotas, né, ou do tema cotas. Isso muito se deve ao movimento negro, mas também vimos o assunto sendo levado para as novelas. E isso foi importante. Importante por quê? Porque foram as mesmas novelas ou as mesmas emissoras que, há alguns anos atrás, se posicionaram violentamente contra. E aí eu fico pensando o seguinte, né? Nós precisamos ter uma normativa. Nós, até hoje, não temos, por exemplo, uma normativa no MEC. A única portaria normativa que nós temos é uma de 2018, que é para procedimentos de heteroidentificação, que eu mando depois para vocês, que é do Ministério, da gestão de pessoas do Ministério de Planejamento. Então, vale. Agora, eu não gostaria de sair daqui sem a provocação de quem é negro, né? Eu gostaria de, rapidamente, em 2 minutos, pensar o seguinte. Eu entendo que, para fins do processo eleitoral, para usar uma expressão feia, sob a égide da Emenda Constitucional 111, e do artigo 2º, que dispõe que, para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha, os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2022 a 2030 serão contados em dobros, negro ou negra é toda aquela ou todo aquele que assim se declarou e que teve a sua autodeclaração homologada por uma banca de identificação capacitada e formada para tal finalidade. Então, não basta apenas a autodeclaração. Logo, cabe ao partido criar uma comissão capaz de administrar o processo. E aqui eu vou mais longe. Eu penso que essa ação cabe à Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, que promoverá os cursos para formar as pessoas que poderão participar das bancas, e claro que isso vai depender de arranjos internos, vai depender da executiva, mas eu iria mais longe. Eu falo do partido, mas não se trata só do partido. É necessário que o TSE, a OAB, o Ministério Público Eleitoral e o Movimento Negro façam parte desse diálogo. Coisa que, como você citou, e eu estou terminando, Mártios, já tinha sido debatido em 2022, na audiência pública sobre desigualdade do sistema eleitoral, já se falava, o ministro Benedito Gonçalves já falava da necessidade de discutir o tema da heteroidentificação, e lá foi sugerido que os partidos implantassem programas de integridade e constituíssem também as bancas de heteroidentificação. E eu termino dando 2 exemplos aqui muito rápido. Em 2018, um servidor público foi exonerado do INSS aí da tua cidade,
de Juiz de Fora por fraudar o sistema de cotas no concurso público. Mais recentemente, o Ministério Público obteve uma decisão judicial que condenou uma estudante da Universidade Federal de Sergipe, eu vi que tem alguém de Sergipe aqui, acusada de fraudar o sistema de cotas raciais para ingresso no curso de medicina. Ela não foi apenas retirada da universidade, não foi apenas expulsa da universidade, ela teve que pagar, terá que pagar para a universidade 20 mil por cada ano frequentado na universidade, mais 25 mil por danos morais. Além disso, a própria universidade, a Universidade Federal, também foi condenada por não ter feito absolutamente nada, por ter falhado no exercício do seu dever de autotutela. Ou seja, o partido também tem que ser arrolado nesse processo. E aí eu termino dizendo o seguinte, que, para usar uma expressão, um provérbio que diz assim, a árvore que esconde a floresta. Quando nós olhamos para a autodeclaração do candidato governador lá da Bahia, que se autodeclarou pardo, todo mundo ficou... Mas, naquele momento, apenas escondeu a floresta. Porque muita gente também se autodeclarou negro de forma oportunista, porque não cabia. Então, o que precisa discutir também, qual é a medida que se faz contra aqueles que fraudam, contra aqueles que fraudaram nessas eleições. Eu termino por aqui achando que a gente precisa voltar para uma segunda rodada. Com certeza, meu irmão, com certeza. Um tema que hoje nós apenas colocamos a fase inicial dele e sintam-se convidados novamente para a gente fazer uma segunda rodada aqui, aí acho que talvez com um pouco mais de encaminhamentos, metodologia, enfim, tudo mais. Mas, Acácio, de antemão, eu quero te agradecer, franquear também aqui já a palavra a você, para você fazer seus agradecimentos finais, para eu passar para Corato e logo depois a gente já ir encerrando. Melhor, aguarde aí, Acácio. Vou passar para Corato, vocês voltam depois para fazer suas orações finais. Oi, Corato. Gostaria de dizer que eu fiquei muito contente com a interação, né, dos companheiros e das companheiras. Não vou dialogar individualmente, né, mas com a Wanda, com o Padilha, com a Maria de Socorro, Daniel Luiz. Agora, quero dizer nesses últimos momentos o seguinte, né, quando a gente vai pensar o que é racismo, e é interessante notar que entre intelectuais negros, né, e negras e negres, existe uma diversidade de entendimento do que é racismo. Então, o que eu entendo, né, o que é o racismo? É um processo sistemático de manutenção de privilégios que vê na pele branca o seu modo de operar e existir, né? Então, tudo que fugir disso, eles vão buscar formas de burlar para que essa manutenção de privilégios seja mantida, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente vive num país racista que opera para manter esses privilégios, que inclui o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, quando a gente está falando de comissão de heteroidentificação, o que a gente está falando em termos bem objetivos? Nós estamos falando na necessidade de construir políticas públicas antirracistas. E aí é mudar o modo que essa sociabilidade opera. Portanto, é algo muito profundo, né? Porque a gente está falando sobre como as pessoas se enxergam e enxergam a outra pessoa. Porque uma pessoa branca sequer precisa autodeclarar que é branca. Ela simplesmente é. E aí entra num ponto que eu acho que a gente precisa debater de forma muito honesta, né? E aí, honesta que eu estou dizendo uma perspectiva antirracista, que tem a ver com a miscigenação, que se a gente vai discutir a miscigenação a partir da democracia racial, a gente cai nesses debates biologizantes, né? Então vai para a medicina, assim como o professor Acácio falou agora recentemente, ou a gente vai discutir numa perspectiva das relações raciais a partir do antirracismo, que daí cai na autodeclaração de quem é lido socialmente como negro, né? E aí, quando a gente vai nesse processo das relações raciais, a gente precisa entender que essa fragmentação produzida pela modernidade faz com que a gente fique se acusando, inclusive. Então, quem que é lido como preto, como pardo, como indígena? Então, boa parte dos indígenas vão tentar entrar nas cotas raciais dos negros, porque provar que é indígena é impossível, quase. Para uma pessoa indígena se autodeclarar indígena, ela precisa ser aldeada, um cacique que precisa fazer uma declaração que ela é indígena. E aí percebamos, o movimento negro vai dizer o seguinte, vamos juntar pretos e pardos, porque se separar a gente perde. Pretos autodeclarantes no Brasil são 8% somente.
Pardos, 46. Só que se a gente for ver entre os pardos tem os afro-indígenas. Daí a gente pode pegar o Agenor do Pará. O que são afro-indígenas? O encontro, né, entre pessoas negras e indígenas. Então, se a gente vai para esse discurso de rachar entre os pretos e os pardos, só nós vamos perder. Né? E branco é branco. Tanto faz colocar Ana Hickman, como não sei se vocês sabem, Ana Hickman é uma mulher branca de olhos verdes, e Fátima Bernardes, branca do cabelo preto. Elas nem precisam dizer que elas são brancas, elas simplesmente são brancas. Né? E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente não pode pegar o fator biologicista, né? Então pegar essa miscigenação, que é um fator biológico entre brancos, negros e indígenas, e levar para o debate político, porque é o que o movimento negro vem combatendo, dizendo, olha, ser negro no Brasil é uma construção fenotípica. Né? Então, a gente não pode cair nisso, a comissão de heteroidentificação. Então, o fato de ter um indígena se autodeclarando negro, ele cabe sim entre os pardos. Ele está ali enquadrado entre as pessoas pardas. Né? Então, e é isso, o nosso problema não são os indígenas. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, penso o seguinte, que as cotas raciais precisam sim ser divulgadas, né? Assim como uma das pessoas que fizeram intervenção aí. E aí, a divulgação... ela tem a ver com a continuidade da política pública, né? Então a gente conseguiu avançar numa política pública antirracista, que é a reserva de vagas, e aí a gente percebe que só autodeclaração não é suficiente, então a gente faz a comissão de heteroidentificação, então a gente precisa fazer a divulgação. Como que é essa divulgação? Inclusive passa pela lei 10.639, que quando a gente vai falar da história de África e afro-brasileira nas escolas, a gente precisa explicar por que precisa de cotas. Só que a gente fez uma lei e não deu condições objetivas para que os professores e as pessoas não binárias que dão aula possam implementá-la. Então, se eu sou professora do ensino básico, eu tenho que me virar para estudar mais, não vou ganhar nada mais por isso, para ensinar algo que eu não aprendi na minha graduação. Portanto, a universidade é racista, como disse uma pessoa que escreveu aí. A universidade forma quadros racistas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A formação política antirracista tem que ser em todos os segmentos da sociedade, todos, sem exceção, o que implica também fazer uma formação política antirracista no partido como um todo. Por quê? Porque quem está deliberando no partido, seja ele dos trabalhadores ou qualquer outro no Brasil, são pessoas brancas. Quem está com a caneta na mão são as pessoas brancas. E essas pessoas brancas, se elas não forem sensibilizadas para a importância desse debate, elas vão continuar reproduzindo. E digo mais, né? Para ir já encerrando a minha fala, elas não vão só reproduzir, como no momento que a gente está, e é que as pessoas negras que cá estão já devem ter passado por isso, no momento que a gente está de descontração, seja ela na praia, bebendo uma cerveja, num samba, né, se eu sambista, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, num samba, quando a gente está falando ali da importância das relações raciais, vai vir aquela companheira de luta, aquele companheiro de luta e vai começar a contar. Não, porque eu tenho uma avó negra. Eu tenho um avô negro, então eu entendo a importância, só que na hora dela deliberar no partido sobre a comissão de heteroidentificação, ela vai trazer um tom de fiscalização, quase que algo militar, quando na verdade não passa por aí, passa no sentido do seguinte: existe uma normatividade em que brancos se dão bem em todas as situações. O que a comissão de heteroidentificação está dizendo é, vocês vão receber não em algum momento. E o não é, vocês não vão acessar esse recurso do partido porque vocês não são os sujeitos pelos quais a gente lutou para receber esse dinheiro. E aí tem a ver com manutenção e retirada de privilégios. E quando a gente retira privilégios das pessoas brancas, aí elas se incomodam. E aí elas vão reivindicar a ancestralidade preta, embora elas não vão reivindicar a ancestralidade escravizadora, mas elas vão reivindicar a ancestralidade preta para a manutenção dos próprios privilégios. Né? Então, daí, o que eu estou querendo colocar aqui? Fazer essa formação, é importante convocar o partido como um todo, né, para essa formação antirracista, mas também fazer com que essa formação seja muito direcionada para as pessoas brancas e negras em momentos distintos, né? Porque a comissão de heteroidentificação, ela precisa ser negra. Ela precisa ser negra, ela não pode ser protagonizada por pessoas brancas, porque as pessoas brancas, em algum momento, elas vão querer manter os seus privilégios. Seja um amigo que foi lá, tal como o ACM Neto, que foi lá, tomou um solzinho, pegou um bronze e está dizendo que é negro. Né? Então, assim, acho que é importante a gente criar mecanismos, e aí esses mecanismos, eles não precisam ser do ataque, né? A gente não precisa se atacar, mas a gente precisa fazer um processo de constrangimento para que eu não fique dando aula para o meu colega de graça e esse meu colega fica me perturbando. Porque é isso que acontece com a gente
dando aula e produzindo vários incômodos, né? Então, acho que, né, vou finalizar já aqui, dizendo que vocês podem contar comigo, estou aqui, faço parte da comissão de autodeclaração, de verificação de autodeclaração da UERJ, então tenho aí alguma experiência, tenho debate sobre as relações raciais, estou muito contente com esse debate, quem quiser me seguir nas redes sociais, estou como Corato Sempre, e aí estamos aqui para conversar e deem continuidade, porque de fato isso é só a primeira conversa de muitas que virão, e para finalizar eu digo o seguinte, eu estou fazendo escolhas amorosas na minha vida. Então, assim, se aquilombem, não façam esses debates de modo a produzir dores. É importante, sim, a gente colocar o dedo na ferida, mas é importante que a gente produza um lugar de bem-estar, porque somos nós que morremos de infarto, somos nós que morremos de diabetes, e estar num partido como esse não é para a gente morrer, é para a gente construir políticas públicas antirracistas com saúde, com amor e com muita alegria. É isso aí, Corato. É por isso que as pessoas às vezes reclamam de mim, mas eu faço questão, em toda a live que eu estou, tentar transformá-la mais leve possível, porque de amargura, de peso, já basta a história dos nossos antepassados e um pouco da nossa história. Então, a gente tem que ter leveza mesmo para tratar de um tema tão árduo quanto é o racismo. Muito, muito obrigado aí pela sua presença aqui conosco. Eu vou pedir aí a nossa técnica, eu vou pedir primeiro aos nossos colegas, antes disso, os nossos colegas que estão aqui nos acompanhando, que abram as suas telas. Quem não tiver com a tela aberta, vou pedir ao Anderson que não os coloque e que eu vou, antes de mais nada, antes de passar para a tela, eu vou agradecer imensamente aqui a presença entre nós do Arthur Padilha, do Mato Grosso do Sul, do Luiz Carlos do Espírito Santo, da Janaína de Pernambuco, do Daniel do Distrito Federal, do Borges do Amazonas, do Lindo de Santa Catarina, da vereadora professora Graciela do Mato Grosso, da Wanda de Santa Catarina, da Socorro Pimentel da Paraíba, do Gilvânio do Piauí e do Renato do Rio Grande do Norte. Estou muito feliz que a gente está aqui conseguindo fazer uma agenda com todas as regiões. E aí, com um minutinho mesmo, agora, a Cássio, passando para você fazer aí as suas... Aliás, eu vou inverter de novo. Voltar, Corato, para você fazer aí a sua despedida, informando que nós vamos voltar a esse assunto. Hoje foi exatamente para a gente fazer o pontapé inicial. É muita informação que nós já colhemos aqui hoje e outras tantas para que a gente possa, a partir desses diálogos, criar um método para apresentar no PT. Não é fácil, viu? O Corato sabe disso, a Cássio sabe disso. Não é fácil ser o único preto da direção nacional do PT e ter que enfrentar todos os dias, né, aquilo que o racismo produz em todas as instituições, né? Mas a gente faz isso e tem que fazer isso, fazer até com uma certa leveza, como o Corato disse. Então, Corato, a sua saudação final, querido. Ela é a sua despedida. Né? Eu gostaria de agradecer imensamente esse espaço, quero saudar, né, e pedir a bênção dos meus mais velhos, das minhas mais velhas que estiveram aqui, porque senão o PT não existiria, você não estaria ali como secretário. Então, nós temos aí, né, mulheres de fibra, Benedita, que está aí há décadas, né, abrindo portas, muitos homens negros. Então, quero dizer que eu sou herdeira, né, e continuadora dessa luta antirracista, e aqui continuo me colocando. Dizer que é muito importante esse debate. Secretário, quero dizer que te envio muitas energias, muito afeto para que você continue nessa luta, para que, né, os nossos ancestrais, os orixás, Deus, os anjos, tudo, qualquer coisa que você acredite, qualquer outras pessoas acreditem aqui, que chegue muita coisa boa para que você consiga fazer esse trabalho cada vez com maior qualidade e com muito afeto, que o amor continue te amparando e amparando os secretários e as secretárias que cá estão, e sabendo que se em 1911, né, o João Batista Lacerda, um médico racista, que foi no Congresso de Londres, no Congresso das Raças em Londres, e disse que em 100 anos não haveria mais negros no Brasil, e aí tem um Estado, né, que produz o nosso extermínio diariamente, e mesmo assim a gente ainda é maioria, significa que a gente tem estratégia de sobrevivência. E aí agora eu penso que a nossa tarefa é mais do que sobreviver, é criar estratégias de vida para que quem está chegando
possa simplesmente ser com muito amor. Então, assim, que as nossas crianças não passem pelos que nós passamos, e é por isso que faz sentido a minha luta, né? Não só como professora, mas como militante, como sambista, porque isso é o meu horizonte. E participar de uma live como essa é continuar nessa minha contribuição naquilo que eu posso dar. Então, agradeço imensamente. A gente que te agradece lindamente a sua participação aqui, né? Todos aqui estão adoraram a sua participação, lhe conhecer. Eu te agradeço, né, mais uma vez. Vamos fazer contato, vamos fazer mais reuniões. Acho que a gente tem que fazer uma reunião depois fechada com os secretários nossos estaduais. Eu prometo aos secretários que a gente vai fazer isso para a gente conversar entre nós e voltar aqui para a TVPT. Né? E nós estamos quase terminando o Liga Preta dessa noite, gente. O Liga Preta dessa noite está discutindo quem é negro e negra no PT para que a gente possa estabelecer critérios para o alcance das candidaturas negras ao Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha para Pessoas Negras. E aí eu termino aqui, né, chamando o nosso querido Acácio, né, o nosso benquisto irmão Acácio, para fazer também a sua despedida aí conosco. Nosso tempo já estourou na TVPT, o pessoal estava cobrando aqui, mas vamos que vamos. Legal. Eu quero só, mais uma vez, agradecer a oportunidade de encontrar amigas e amigos queridos e reencontrar amigas e companheiras queridas e queridos também. Nós iniciamos, na semana passada, um projeto lá na UFBC com um título bastante interessante. O título do projeto é A Porta que Você Encontrou Aberta, Foram Elas e Eles que Arrombaram. Então, o objetivo do projeto é entrevistar as pessoas que fizeram e fazem a política afirmativa nesse país, começando pela professora Matilde Ribeiro, que chega na UFBC em setembro, fica conosco por um ano, então nós vamos aproveitar a passagem dela, mas depois iremos também a Juiz de Fora, iremos a Aquidauana e a outros lugares para entrevistar essas pessoas que fazem e para estarmos mais próximos e as outras pessoas que estão aqui. Então, só agradeço mais uma vez, Márcio. Parabéns pelo trabalho que a gente desenvolve, parabéns pelo trabalho, porque só mesmo acreditando na mudança que faz com que as pessoas, às 19 horas, que poderiam fazer qualquer outra coisa, se reúnam numa sala para discutir aquilo que tem a ver com o coletivo e não com o individual. Então, uma felicidade imensa. Prato, um beijo para você e até breve, viu? Pedindo agora para abrir a nossa tela, o pessoal da nossa técnica, e o Anderson, agradecendo ao Anderson, a Roseli, Janaína, enfim, todo mundo que participou, pedindo aí para abrir a nossa tela. Eu queria agradecer imensamente, né, ao Acácio, imensamente a Corato, e essa reunião de hoje, essa live de hoje, esse programa Liga Preta, entra para a história, com certeza, porque é um tema que vai dar muito o que falar. Vocês podem ter certeza que eu vou apanhar muito no PT por conta disso, mas eu adoro esse negócio, porque quem apanha também bate hoje, né? Não é igual antigamente. E, né, o Acácio, eu quero te dizer que, vindo a Juiz de Fora, enquanto secretário, um dos poucos pretos, né, secretário de Orçamento e Planejamento de uma cidade com mais de 600 mil habitantes, como é Juiz de Fora, eu sei que é muito ruim esse negócio da gente, viu, Corato? Ser sempre o primeiro, né? É o primeiro, mas, né, é aquilo. Também alguém abriu porta lá atrás para eu chegar. É isso aí. E quero te dizer, Acácio, porque a Corato falou assim, daqueles que vieram antes, rapaz, tem uma única coisa que eu adoro em mim, é que a natureza me permitiu ficar com cabelo preto até hoje. Todo mundo acha que eu sou mais novo que você, Acácio. Mas nós somos da mesma idade, nós somos do mesmo período, Corato, que abrimos, né, portas todos juntos. Meninas e meninos, companheiros e companheiras, petistas e não petistas, muito obrigado pela audiência aqui no TVPT, na Liga Preta, e até a próxima. Grande abraço, gente. Obrigado. Tchau. Um abraço. Valeu, Boa Marcos. noite a todos.